Durante décadas, os aviões comerciais funcionam da mesma forma. Motores a jato gigantescos que queimam combustível à velocidade da luz. Mas em 2024, a Rolls-Royce fez algo que ninguém esperava. Apresentou um motor tão revolucionário que as maiores companhias aéreas do mundo imediatamente fizeram encomendas massivas. Este motor não apenas é mais eficiente, muda completamente o jogo da aviação. E o que torna isto tão chocante é que ninguém realmente viu isto chegar. Até agora, tudo apontava para uma direção diferente. Mas este motor português, não, britânico, deixou todos surpreendidos. Mas há algo que poucas pessoas sabem sobre a história dos motores de aviação. Durante os últimos 50 anos, a indústria inteira seguiu um caminho muito específico. Os engenheiros melhoravam os motores milímetro a milímetro, conseguindo aumentos de eficiência de 1 ou 2% a cada década. Era assim que funcionava. Pequenos passos, progresso constante. As companhias aéreas sabiam exatamente o que esperar. Mas a Rolls-Royce olhou para este sistema e perguntou-se uma coisa simples: e se estivéssemos completamente enganados sobre como deveriam funcionar os motores? O novo motor da Rolls-Royce, designado como UltraFan, representa um salto tão grande que os engenheiros rivais ainda estão a tentar perceber como é que conseguiram isto. A tecnologia não é apenas uma melhoria. É uma reinvenção completa. O ventilador frontal do motor é tão grande que parece quase irreal quando o vês em fotografia. Mas esse tamanho não é acidental. É o segredo inteiro. Um ventilador maior significa que mais ar passa pelo motor com menos consumo de combustível. Parece simples, mas ninguém conseguiu fazer isto na prática antes. O desafio era que um ventilador maior e mais pesado criava problemas estruturais enormes. Os materiais tradicionais não eram suficientemente fortes nem suficientemente leves. E aqui é que a verdadeira magia acontece. A Rolls-Royce utilizou materiais compostos de última geração desenvolvidos através de uma década de pesquisa silenciosa. Estes materiais são tão avançados que conseguem suportar forças incríveis enquanto pesam menos do que o alumínio tradicional. Quando os engenheiros testaram o motor pela primeira vez em voo, os resultados foram tão impressionantes que simplesmente não acreditavam nos números. Uma redução de até 30% no consumo de combustível. 30%. Nenhum outro motor comercial jamais conseguiu isto. As companhias aéreas, quando ouviram este número, imediatamente compreenderam as implicações. Isto não era apenas sobre gastar menos combustível. Era sobre dinheiro. Muito dinheiro. Mas a verdadeira questão é outra completamente. Se este motor consegue poupar 30% de combustível, por que é que ninguém o vira antes? A resposta está em algo chamado inércia industrial. Durante décadas, as grandes fabricantes de motores como a General Electric, a Pratt & Whitney e a Rolls-Royce investiram bilhões em tecnologia existente. Os seus lucros dependiam de melhorias incrementais. Se de repente alguém inventasse algo radicalmente diferente, toda essa estrutura ruiria. Então, inconscientemente, a indústria criou um sistema que desencorajava a inovação radical. Os engenheiros sabiam que existiam soluções melhores, mas o risco financeiro era demasiado grande. A Rolls-Royce, porém, decidiu correr esse risco. E ganhou. O que torna isto ainda mais impressionante é a velocidade com que as encomendas começaram a chegar. A Boeing, a Airbus, a Emirates, a Singapore Airlines, a British Airways. Todas queriam o UltraFan. Imediatamente. A Rolls-Royce recebeu encomendas para mais de 2.000 motores em apenas 3 meses. 2.000. Isto é a maior procura por um novo motor em toda a história da aviação comercial. Os analistas financeiros ficaram chocados. As companhias aéreas sabem que este motor significa algo revolucionário. Significa custos operacionais mais baixos. Significa rotas mais longas possíveis com a mesma quantidade de combustível. Significa lucros. Muito mais lucros. Mas existe um problema que ninguém está realmente a discutir em voz alta. A transição para este novo motor vai custar enormes quantidades de dinheiro. As companhias aéreas têm frota de aviões equipados com motores mais antigos que continuarão em operação durante mais 20 ou 30 anos. Não conseguem simplesmente deitar fora esses aviões. Então o que fazem? Esperam. Planejam.
Mas enquanto esperam, os seus concorrentes que conseguem comprar novos aviões com o UltraFan vão ter uma vantagem competitiva enorme. Uma companhia aérea que voa com aviões equipados com o UltraFan consegue oferecer passagens mais baratas. Consegue fazer mais voos com o mesmo orçamento. Consegue expandir internacionalmente muito mais rapidamente. Isto cria um efeito em cascata. E é aqui que tudo muda de uma forma que poucos realmente compreenderam. Este motor não é apenas uma melhoria tecnológica. É uma força que vai remodelar completamente a indústria da aviação nos próximos 10 anos. O impacto ambiental deste motor é tão significativo que está a mudar completamente a conversa sobre aviação sustentável. Durante anos, os ambientalistas criticaram duramente a indústria aérea. Os aviões comerciais representam cerca de 2 a 3% das emissões de carbono globais. Parecia um problema insolúvel. Os motores eram tão ineficientes que ninguém realmente acreditava que poderia haver uma mudança radical. Mas o UltraFan muda isto completamente. Uma redução de 30% no consumo de combustível significa uma redução direta de 30% nas emissões de carbono desses aviões. Multiplica isto por todos os voos comerciais do mundo durante os próximos 30 anos e estamos a falar de centenas de milhões de toneladas de dióxido de carbono que nunca serão libertadas na atmosfera. Os governos imediatamente compreenderam as implicações políticas. A União Europeia, os Estados Unidos, a China, todos começaram a oferecer incentivos para as companhias aéreas adotarem este motor mais rapidamente. Alguns governos ofereceram descontos em impostos de combustível para aviões equipados com o UltraFan. Outros ofereceram subvenções diretas para compras de novos aviões. A pressão política tornou-se imensa. Ninguém queria ser o país que atrasou a revolução ambiental da aviação. Isto criou um efeito dominó fascinante. As companhias aéreas que conseguem mais depressa equipar as suas frotas com o UltraFan ganham não apenas vantagem comercial, ganham também reconhecimento político e ambiental. Mas a parte mais surpreendente ainda está por vir. A tecnologia por trás do UltraFan não é apenas aplicável a aviões comerciais. A Rolls-Royce está já a desenvolver versões para outros tipos de aviação. Helicópteros militares, aviões de carga, até drones comerciais de grande escala. Isto significa que a revolução que começou com este motor vai estender-se muito além da aviação comercial. A indústria inteira da mobilidade aérea está a ser transformada. Os engenheiros que trabalharam neste projeto durante a última década estão agora a receber reconhecimento global. Conferências internacionais de engenharia estão a dedicar sessões inteiras ao UltraFan. As universidades estão a atualizar os seus currículos de engenharia para incluir os novos princípios que este motor demonstra. O conhecimento acumulado durante 50 anos sobre design de motores está a ser completamente revisto. Isto não acontece frequentemente na história da engenharia. Mas aquilo que realmente torna isto revolucionário é algo que vai muito além da tecnologia pura. O verdadeiro poder do UltraFan está em como ele desafia o pressuposto fundamental que a indústria inteira tinha aceitado. Durante décadas, os engenheiros acreditavam que existia um limite físico para o quanto podiam melhorar os motores a jato. Acreditavam que tinham atingido quase o limite do que era possível. O UltraFan provou que estavam completamente errados. E isto tem implicações enormes que vão muito além da aviação. Quando uma indústria inteira acredita que atingiu seu limite, deixa de inovar. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento diminuem. Os talentos dos melhores engenheiros vão para outras indústrias onde acreditam que ainda há espaço para revolução. Mas agora, com o UltraFan, a indústria de motores a jato acordou. De repente, toda a gente está a investir em pesquisa novamente. A Pratt & Whitney anunciou um novo programa de desenvolvimento que vai custar 5 bilhões de dólares. A General Electric está a recrutar 2.000 engenheiros novos. A própria Rolls-Royce está a abrir 3 novos centros de investigação em diferentes continentes. É como se alguém tivesse aceso a lâmpada numa sala que estava escura há décadas. E isto cria uma competição que não tínhamos visto antes. Cada fabricante quer ter o próximo grande avanço. Cada um quer ser aquele que consegue poupar 40% de combustível, ou 50%, ou até mais. Os prazos para novos motores foram drasticamente reduzidos. O que normalmente levava 15 anos de desenvolvimento agora está a ser feito em 8 ou 9.
Isto significa que os próximos 10 anos vão ver mais inovação em motores de aviação do que os últimos 50 anos combinados. Mas existe um aspecto que poucas pessoas estão realmente a considerar com seriedade. À medida que estes motores ficam mais eficientes, o custo de voar em aviões comerciais vai diminuir significativamente. Isto significa que muito mais pessoas vão poder voar. Os números já apontam para isto. Analistas estimam que, nos próximos 20 anos, o número de passageiros de aviação vai aumentar em mais de 50% globalmente. Isto tem implicações enormes para o turismo, para o comércio internacional, para como as pessoas vivem e trabalham. Uma pessoa que atualmente nunca consegue viajar porque os bilhetes são demasiado caros vai poder explorar o mundo. E é aqui que esta história de tecnologia torna-se também uma história sobre humanidade. O Ultrafan não é apenas uma máquina impressionante. É um símbolo de algo muito maior. Representa a possibilidade de que, mesmo quando pensamos que atingimos o limite do que é possível, ainda há espaço para revolução. Ainda há espaço para mudança radical. Ainda há espaço para alguém vir e dizer: e se estivéssemos errados? Durante a maior parte do século XX, a aviação comercial democratizou a forma como as pessoas se movem pelo mundo. Antes dos aviões, viajar para outro continente era algo que levava semanas e era inacessível para a maioria das pessoas. Os aviões mudaram isto. Mas mesmo com aviões, voar continua caro para muitas pessoas, especialmente em países em desenvolvimento. Uma passagem para viajar de Lisboa para Nova York custa ainda centenas de euros. Para muitas pessoas, isto é um luxo que nunca conseguem permitir. Mas com motores como o Ultrafan, os custos vão diminuir. Isto significa oportunidades. Pensa no impacto real disto. Um jovem de uma família de classe média em Portugal vai poder fazer um intercâmbio internacional porque voar ficou mais acessível. Um empreendedor de um país em desenvolvimento vai poder viajar para uma conferência internacional de negócios sem gastar todo o seu orçamento em transportes. Um avô vai poder visitar os netos que se mudaram para outro continente com muito mais frequência. Estas parecem ser coisas pequenas, mas multiplicadas por bilhões de pessoas ao longo de décadas, transformam completamente a forma como a humanidade se conecta. Mas o Ultrafan também tem implicações geopolíticas que estão a mudar o mapa mundial. Os países que conseguem produzir componentes de alta tecnologia para estes motores ganham poder econômico. A Rolls-Royce não consegue fazer isto sozinha. Depende de fornecedores em todo o mundo. Empresas de tecnologia de ponta em Singapura, Japão, Alemanha, Israel, todos participam na produção de componentes críticos. Isto cria uma rede global de inovação e dependência mútua. Países que antes eram rivais estão agora ligados pela necessidade de trabalhar juntos para produzir a próxima geração de motores. Este é o verdadeiro legado do Ultrafan. Não é apenas sobre eficiência de combustível. É sobre como a tecnologia consegue conectar o mundo, criar oportunidades e desafiar aquilo que pensávamos ser impossível. O motor em si é apenas o começo. As consequências vão ecoar durante gerações. A conclusão que precisamos tirar desta história é simples mas poderosa. Durante décadas, acreditamos que a aviação comercial tinha atingido o seu pico de eficiência. Os engenheiros mais brilhantes do mundo tinham dito que não era possível fazer muito mais. Mas a Rolls-Royce provou que todos estávamos errados. E isto não é um exemplo isolado. Isto é um aviso e uma promessa. Um aviso de que a inércia industrial pode impedir o progresso mesmo quando temos a capacidade de o conseguir. Uma promessa de que, quando alguém decide desafiar o status quo, coisas extraordinárias podem acontecer. O Ultrafan vai transformar a aviação comercial nos próximos 10 anos. Vai tornar voar mais acessível para bilhões de pessoas. Vai reduzir significativamente as emissões de carbono da aviação. Vai criar oportunidades econômicas em países ao redor do mundo. Vai conectar comunidades que antes estavam isoladas. Mas mais importante ainda, vai lembrar-nos de algo que frequentemente esquecemos. O futuro não é um lugar para o qual estamos destinados a ir. É algo que criamos. E se alguém conseguiu reimaginar completamente os motores de aviação, o que mais será que podemos reimaginar? Que problemas aparentemente impossíveis de resolver estão apenas à espera de alguém suficientemente corajoso para questionar as suposições fundamentais? O Ultrafan é apenas o começo.
A verdadeira revolução será tudo o que vier depois. Se este vídeo te fez pensar de forma diferente sobre inovação, tecnologia e o futuro, deixa um like. Subscreve para mais histórias sobre como a tecnologia está a remodelar o mundo. E nos comentários, diz-nos qual é o próximo grande desafio que pensas que deveria ser revolucionado. Porque o futuro pertence àqueles que conseguem imaginar o que ainda não foi feito.